E muito me estranha ver parlamentares que vão à tribuna dizer que vão votar contra a PEC de transição. São os deputados bolsonaristas. Importante que seja dito. Por quê? Às vésperas das eleições, eles propuseram uma PEC, que foi apelidada de PEC eleitoral, que propunha ampliação do valor do Bolsa Família, hoje chamado de Auxílio Brasil, mas que vai voltar a ser Bolsa Família. Só que eles propunham só para o período eleitoral, acaba aqui em dezembro. Naquela época, eles foram a favor. Nós também votamos a favor, porque eu não estava nem aí para as intenções eleitorais do Bolsonaro. Nós votamos a favor porque era uma necessidade para o povo brasileiro, num país em que há 33 milhões de pessoas passando fome, de que haja um programa social que tenha um mínimo de dignidade, que dê um mínimo de condições de vida para essas pessoas. O que mudou agora? Em agosto votaram a favor, agora estão votando contra? Ora, o que mudou? Perderam a eleição. Não querem garantir orçamento para que o povo tenha condição de sobrevivência só porque perderam a eleição. Não tem compromisso nenhum com a miséria e com a fome que bate na barriga do povo brasileiro. O único compromisso que eles têm é com o poder, com a sede, com a gana de poder que perderam. Não há justificativa do ponto de vista do orçamento que está se guardando, né, se prevendo nessa PEC de transição, porque ele é muito próximo do valor do orçamento do próprio governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro foram 150 bilhões. Essa PEC de transição está prevendo 145 bilhões para o ano que vem e 30 para esse ano. É praticamente o mesmo valor. E o orçamento do Bolsonaro foram os patamares mais baixos do último período. Então a gente não está falando de um exagero, não está falando de gastos excessivos, a gente está falando de equiparar ao valor do Bolsonaro, que foi o valor mais baixo do último período. E não é à toa que o próprio Bolsonaro furou 4 vezes a lei do teto, presidente, porque é um orçamento incompatível com as necessidades do país e é uma regra fiscal completamente irracional e absurda. E tem um ponto positivo nessa PEC, além de liberar recursos propriamente dito, que é a possibilidade de uma lei complementar a ser votada até o segundo semestre do ano que vem para rever essas leis fiscais que são absurdas. Nós defendemos não só o rompimento do teto, né, uma possibilidade de financiamento para além daquilo que é previsto por essa regra fiscal, mas o fim. Isso é uma irracionalidade completa. A regra fiscalista levou o Brasil... Presidente, eu peço só mais 30 segundos, por gentileza, para poder concluir. Levou o Brasil a uma situação de profunda miséria, de não crescimento, de não possibilidade de consumo. A gente não pode repetir essa agenda neoliberal que vem afundando o nosso país. Precisa rever completamente essas regras fiscais. Mas, como eu disse, o próprio Bolsonaro rompeu 4 vezes o teto. Por que agora estão aqui gritando na tribuna que não pode se romper o teto? Porque perderam a eleição. Mas amanhã nós vamos votar a PEC de transição. Claro, poderia avançar. A gente, em outras condições, lutaria muito para que avançasse muito mais. Mas é uma necessidade por hora do povo brasileiro. Por isso nós vamos aprovar e garantir que o povo possa comer e ter condição de sonhar no nosso país.